Olá, tudo bem? Hoje eu quero resumir para você a história do Novo Testamento em ordem cronológica. Esse vídeo é a parte 2, o vídeo 1 já fiz o resumo do Antigo Testamento, e como eu contei no vídeo 1, a Bíblia ela está ordenada como uma biblioteca, porque a palavra Bíblia na verdade significa biblioteca. E como numa biblioteca os livros são ordenados por tema, também na Bíblia os livros são ordenados por tema. Então, existem alguns teólogos que já tentaram separar a Bíblia em ordem cronológica, e para esse vídeo eu vou me inspirar nesta Bíblia aqui, a Bíblia em ordem cronológica da NVI. E quando voltamos agora para o Novo Testamento, percebemos que aonde essas histórias acontecem? Elas acontecem principalmente no Oriente Médio, ali Israel, onde hoje se encontra Israel, Líbano, Turquia e sul da Europa, como Grécia, Itália, a ilha de Malta, a ilha de Chipre e também chegando até a Espanha. Bom, mas antes de entrarmos no Novo Testamento, é preciso que demos uma olhadinha ao que aconteceu no período intertestamentário, ou seja, aqueles 400 anos entre o final do Velho Testamento e o início do Novo Testamento. Bom, o Velho Testamento termina quando o povo de Israel acabou de voltar para Israel depois do exílio na Babilônia. Depois que a Babilônia ela foi destruída pelos persas, e assim acaba o Velho Testamento, com os persas dominando toda a região de Israel e do Oriente Médio. O que aconteceu depois foi que no ano 333 a.C., os gregos dominaram sobre os persas e tomaram seu território. Então Israel se tornou um território grego, sob o domínio de Alexandre o Grande. O próprio Alexandre o Grande entrou em Jerusalém no ano 333 a.C. E com isso veio um processo de helenização, que é o processo da cultura grega entrando em outras culturas, entrando na cultura judaica. Esse domínio grego ficou por alguns séculos, até que no ano 63 a.C., os romanos tomaram o poder dos gregos. Então, a partir de 63 a.C., Israel está debaixo do domínio de Roma e não mais da Grécia. E é nesse contexto que se inicia o Novo Testamento, com o domínio romano sobre Israel. Um pouco aqui só para entender como é que se funcionava a questão da riqueza em Israel, onde estava concentrada a riqueza em Israel no tempo que Jesus viveu. Então existia aquele 1% mais rico da população, que era, por exemplo, o rei Herodes, ou o sumo sacerdote, que cuidava do templo judeu em Jerusalém. E esse 1% tinha 50% da riqueza, na sua época. E para sustentar esse 1% no topo, existiam os outros 9% da população, que são as elites. Então, os principais generais do exército que apoiam o Herodes e que apoiam o sacerdote. Existem os coletores de impostos, Zaqueu provavelmente pertence aqui a esses 9%. Existe toda uma camada de pessoas que ganham muito riqueza de Herodes e da elite de 1%, e usam seu poder para sustentar essa riqueza em cima. Aí embaixo tem 75% das pessoas que é a grande massa de trabalhadores. Aí você tem os trabalhadores que trabalham por um dia de salário, que aparecem em muitas parábolas de Jesus. Para cada dia de trabalho ganhava uma moeda. E na parte superior desses 75%, você tem os trabalhadores que não são braçais, mas que são trabalhadores um pouco mais qualificados, como, por exemplo, os marceneiros, que é o pai de Jesus. Então, é uma população que pertence à classe média, mas uma classe média um pouco superior. E você tem também os pescadores, como eles têm um barco próprio e têm uma profissão que você não precisa trabalhar todo dia em uma fazenda diferente, eles também já são da classe média um pouco superior. E você tem embaixo os 15% mais ou menos da população, que eram mendigos sem teto, que não tinham nada. Interessante é que o Império Romano pedia muitos impostos do governador local, no caso de Israel era Herodes. Herodes cascateia esse pedido para baixo, para as elites. E as elites cascateiam isso para baixo para a massa de trabalhadores. Ou seja, quem paga grande parte dos impostos para Roma é essa massa de trabalhadores, que nem tem tanto dinheiro assim, e não Herodes e nem as elites.
que faz com que essa massa de trabalhadores não goste nem de Israel e nem das elites, porque ambos sugam eles. Nesse contexto, nós vemos que está acontecendo aqui o cenário geopolítico em que Jesus se encontra em Israel. Bom, aqui eu seria um resuminho para ter uma ideia que eu vou detalhar agora, como os livros do Novo Testamento estão divididos em ordem cronológica. Então, primeiro temos em ordem de acontecimentos, né? Primeiro acontecem os 4 evangelhos durante a vida de Jesus. Jesus mesmo provavelmente nasceu em 5 a.C. Depois temos a história de Atos dos Apóstolos, que se desenrola aí por um total de 34 anos, mais ou menos. E no meio da história de Atos dos Apóstolos acontecem já as cartas. Tessalonicenses, Coríntios, Gálatas, Romanos, Filemão. E aí, depois, mais para frente, que foram escritos, então, Pedro, Hebreus, Judas e a última carta de Paulo, que foi 2 Timóteo. E depois, mais no final, quando todos os outros apóstolos já tinham sido martirizados, temos as cartas de João e Apocalipse. Eu vou contar como essa história se desenrola agora com mais detalhes. Bom, sobre os evangelhos, né? Então, os evangelhos estão divididos em Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa ordem tá porque os pais da igreja acreditavam que essa era a ordem cronológica. Eles achavam que Mateus foi escrito primeiro, depois Marcos, depois Lucas, depois João. Hoje em dia, os teólogos acham que foi escrito diferente. Os teólogos creem que primeiro foi escrito Marcos, e depois Mateus e Lucas leram Marcos e escreveram seus evangelhos com outras fontes que eles tiveram e inspirados também com muitas informações que eles pegaram de Marcos. Então, crê-se hoje em dia que Marcos foi escrito primeiro, depois Mateus e Lucas, e só depois foi escrito João. Esses 4 evangelhos contam a história de Jesus. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou aos céus, se inicia a história da igreja, contada no livro de Atos. Com o Pentecostes, quando o Espírito Santo desce para a igreja, e a fundação da igreja, os 12 primeiros capítulos de Atos. No 12º capítulo de Atos, tem uma história interessante que diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Tiago aqui provavelmente é o autor da carta de Tiago, e em Atos 12 ele morreu. Foi martirizado, mais ou menos aí no ano 45 depois de Cristo. Ou seja, a carta de Tiago foi provavelmente a primeira carta a ser escrita, porque ela tem que ter sido escrita antes de Atos 12, antes de ele ter sido martirizado. Depois disso, eventos importantes são a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo se converte em Atos capítulo 9. Depois ele e Barnabé são os líderes da igreja de Antioquia. E eles juntos fazem a primeira viagem missionária. Depois eles fazem a segunda viagem missionária. Paulo, Barnabé, Silas e Timóteo. E no meio dessa segunda viagem missionária é que as cartas começam a ser escritas. Então aqui, Atos capítulo 17 já se encontra aí no meio das outras cartas. Então Atos está escrito assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então, 3 semanas, Paulo está numa sinagoga na cidade de Tessalônica. Depois de 3 semanas, ele é expulso de lá pelos judeus que não queriam receber a mensagem de Jesus. E ele, então, escreve as cartas de Tessalonicenses, que são, então, as primeiras cartas cronologicamente escritas. Vemos aqui que Paulo escreve mais ou menos entre 51 a 53 depois de Cristo. Por exemplo, aqui em 1 Tessalonicenses 3, Paulo disse assim: Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão, e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Então, Paulo ficou 3 semanas em Tessalônica, depois ele sai de lá e vai para Atenas, porque ele é expulso. Em Atenas ele espera, envia uma carta e Timóteo leva ela de volta para Tessalônica, para Tessalonicenses, para confortar a igreja que lá estava. E logo em seguida, algumas semanas depois, provavelmente ele escreve 2 Tessalonicenses. Aqui tem o capítulo 2, onde ele escreve assim:
Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa união com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Então, o tema aqui das cartas de Paulo vai muito sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o final dos tempos, o final desta era, desse mundo como nós conhecemos. E essa é uma exortação que ele faz para a igreja, uma igreja recém-fundada em Tessalonicenses. Depois Paulo ele completa uma terceira viagem missionária, levando provavelmente consigo Timóteo também. E no meio dessa terceira viagem missionária é que ele escreve as cartas aos Coríntios. Nós temos 1 Coríntios e 2 Coríntios. Mas, na verdade, provavelmente Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios, mas 2 delas se perderam. O que nós temos hoje são a carta número 2 e a número 4. A número 2 nós nomeamos 1 Coríntios e a número 4 nós nomeamos 2 Coríntios. Isso eu te explico aqui. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, Paulo escreve: Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Então, na 1 Coríntios, Paulo escreve que ele já havia escrito uma carta antes. Ou seja, existe uma carta antes da 1 Coríntios, mas que se perdeu com o tempo. E depois, em 2 Coríntios, Paulo escreve assim: E escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveríeis alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é de todos vós. Porque em muitas tribulações e angústias do coração vos escrevi, com lágrimas. Então, Paulo ele havia escrito uma outra carta, ele escreve que com angústias vos escrevi. Mas essa carta, que foi a terceira, também se perdeu. A carta que Paulo escreveu com angústias e lágrimas. Então nós só temos hoje a segunda e a quarta. Depois continua-se o livro de Atos, né, capítulo 20. Tem todo um alvoroço, quando Paulo vai então, em meio a muitas tribulações e perseguições, para a Macedônia, depois para a Grécia, onde ele fica 3 meses e depois segue em direção à Síria. E no meio desse tumulto, ele provavelmente escreve a carta de Gálatas, né? E o assunto aqui é como os cristãos de Gálatas podiam ficar fiéis à mensagem verdadeira e não aceitar outras heresias, no caso as heresias de misturar o cristianismo com o judaísmo, né? Ele escreve aqui em Gálatas 1, 6 e 11. Maravilho-me que tão depressa passáveis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homens. Ou seja, os cristãos de Gálatas estavam misturando outro evangelho, que é o judaísmo, junto à mensagem do cristianismo. A mensagem da graça do cristianismo, eles estavam juntando a mensagem das leis do judaísmo. E Paulo fala, não, isto não é aceitável. Logo após Gálatas veio provavelmente a epístola aos Romanos. Gálatas Paulo já tinha visitado antes, por isso é uma carta mais curta também. Romanos, Paulo nunca visitou a cidade de Roma até esse momento, por isso ele escreve uma carta mais extensa, detalhando teologicamente todo o Evangelho de Jesus Cristo. Ele escreve aqui no capítulo 1, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Então, Paulo escreve como ele quer muito visitar a cidade de Roma, mas Deus ainda não permitiu para ele. No capítulo 21 de Atos, voltando agora ao livro de Atos, Paulo então é preso em Jerusalém. Diz ali que então, aproximando-se, o tribuno o prendeu Paulo e o mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era e o que ele tinha feito. Paulo passa um tempo em prisão em Jerusalém, até que depois ele é levado para Roma. E quando ele está em prisão domiciliar em Roma, aqui provavelmente no ano 61 depois de Cristo, ele começa a escrever muitas cartas. Ele escreve a carta de Filemão, por exemplo. Ele escreve aqui em Filemão 1:9. Todavia, peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Então, Paulo escreve essa carta da cadeia em Roma. Na mesma época, na cadeia, ele provavelmente escreve, então, Colossenses. Ele escreve ali: Saudações de minha mão, de Paulo, lembrai-vos de minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Depois Paulo escreve também na prisão Efésios, em 63 depois de Cristo, mais ou menos. Essas datas elas
Diferentes teólogos chegam a diferentes conclusões, mas é só para ter uma orientação mais ou menos. Pode ser aí sempre um ou 2 anos antes ou depois também. E ele escreve em Efésios: orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra de confiança, pelo qual sou embaixador em cadeias. Mais uma vez, Paulo escreve que ele estava na cadeia quando escreveu Efésios. E depois, ainda, Paulo escreve na cadeia Filipenses, né? Também 63 aqui. Ele escreve ali: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana. Então ele fala que ele tem também, na prisão, ele teve a oportunidade de pregar para a guarda pretoriana, para os soldados romanos. Aí depois, assim, voltando para o livro de Atos agora, o livro de Atos termina assim, com esses versículos. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, ou seja, foi mandado para a prisão domiciliar, que Paulo alugara e recebia todos que vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Termina Atos. Depois de Atos, Paulo ele é libertado da prisão domiciliar e ele pode voltar a pregar e a viajar. E aí Paulo, quando ele está livre novamente, ele escreve 1 Timóteo, provavelmente em 64 depois de Cristo. E ele escreve lá: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Então Paulo está viajando e ele escreve para Timóteo. Paulo foi para Macedônia, ele escreve para Timóteo: você fica em Efésios e você prega lá. Então Paulo está já está todo vapor voltando a pregar e a escrever. Logo depois ele escreve também as cartas a Tito. Ele fala: Tito, deixei você em Creta para que você coloque essa igreja em ordem também e estabeleça líderes aí. O que aconteceu no mesmo ano de 64 depois de Cristo, um fato importante, é que o imperador Nero incendiou Roma e acusou os cristãos e judeus de terem causado incêndio. Fez com que uma perseguição severa aos cristãos se estendesse, o que faz com que Paulo é novamente preso, e Pedro também. E nesse momento se escreve aí a carta de Pedro, né? Pedro escreve assim na carta dele: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitina, a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Então ele fala: a vossa coeleita significa a outra igreja na Babilônia, ou seja, a igreja perseguida. Babilônia, esse país nem existia mais nessa época. É uma linguagem figurada que Pedro escreve para dizer: a igreja está sendo perseguida, mas ela saúda vocês. Nero, os romanos estão nos perseguindo. Antes era só os judeus que nos perseguiam, agora os romanos também estão nos perseguindo porque eles acham que nós que queimamos Roma. Depois vem a carta aos Hebreus, de que não se sabe a autoria, né? Provavelmente ali por 65 depois de Cristo. É uma carta em que o assunto vem ser Cristo, como Cristo é maior do que a lei dos hebreus, do que a lei de Moisés, né? Por isso diz ali em Hebreus 3:3, porque Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou, dizendo que Jesus é o que edificou a casa que Moisés construiu. Depois Pedro escreve sua segunda carta, 67 depois de Cristo, muito próximo já da data da morte do apóstolo Pedro, né? E Pedro mesmo sabe que ele vai morrer. Ele escreve ali, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, né? Ou seja, esse meu corpo, esse mundo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado, ou seja, Jesus já disse que ele está próximo da morte dele. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças dessas coisas. Por isso ele escreve uma carta que ele sabe que está próximo da sua morte. Nessa mesma época se escreve a carta de Judas. Judas aqui não é o Judas Iscariotes, mas é o Judas, o irmão de Tiago, como ele se apresenta ali na carta, e também provavelmente o irmão de Jesus. Estamos falando aqui de Tiago e Judas, os filhos de Maria e José. E aí temos a última carta de Paulo, em ordem cronológica, também no ano de 67. Né? Paulo ele fala assim nessa carta para Timóteo: Timóteo, quando você vier me visitar, me traga capa, porque aqui está muito frio na cadeia, pode ser que eu vou morrer de frio se você não me trouxer uma capa.
um manto. E traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Aqui os pergaminhos são a Bíblia. Então me traga ali. Paulo diz, eu sei que eu logo vou morrer, mas mesmo assim eu quero continuar lendo a Bíblia. Me traga os pergaminhos. E Paulo ainda escreve, quando eu fui a julgamento aqui em Roma, na minha primeira defesa, ninguém veio me defender, todos me desampararam. Ou seja, depois que eu preguei para tantas pessoas se converteram aqui em Roma, no final das contas, nenhuma delas veio me defender quando eu estive perante o tribunal. Mas que isso não lhes seja imputado. E logo depois que isso aconteceu, que essas cartas foram escritas, aconteceu o martírio de Pedro e de Paulo. De Pedro, na imagem à esquerda, sendo crucificado de ponta cabeça, e de Paulo sendo decapitado. Uma informação histórica importante para entendermos o resto do Novo Testamento é que no ano 70 depois de Cristo houve a destruição de Jerusalém. Os romanos destruíram a cidade de Jerusalém e destruíram o templo que havia sido construído ou renovado por Herodes. E depois, agora já bem no final, quando todos os outros apóstolos já foram martirizados, só um apóstolo ainda está vivo, que é o apóstolo João. E ele escreve suas 4 cartas, As 3 epístolas de João, provavelmente nessa época ele escreve o Evangelho de João também, e também escreve o Apocalipse. Então temos aqui 95 depois de Cristo, João escreve a sua primeira carta. De novo falando sobre a questão da perseguição, Ele escreve, filhinhos, que são os cristãos, esta já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora se tem muitos anticristos, muitas pessoas que estão lutando contra Jesus. Depois ele escreve 2 João, de novo em uma linguagem figurada, devido à perseguição, provavelmente. Ele escreve assim, o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, os quais amo de verdade. Aqui ele não está escrevendo para uma senhora de idade, provavelmente, e seus filhos, mas ele está escrevendo a uma igreja, porque a igreja é como a mulher e Cristo é como o homem. Então ele escreve, a senhora eleita é a igreja, e seus filhos são os crentes em Jesus Cristo, os membros daquela igreja. Depois ele escreve a terceira carta, ainda citando questões de brigas, Ele cita ali Diótrefes, que vocês não devem seguir o exemplo deles, e que João ainda escreve no final, mas eu quero muito ir ver vocês, eu não quero escrever tudo com tinta, não quero escrever cartas, eu quero conversar com vocês pessoalmente, espero que possamos nos encontrar novamente. Mas logo depois João é preso na ilha de Patmos, e lá ele escreve o Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, provavelmente ali por 96 depois de Cristo, mais ou menos. Então, revelação de Jesus Cristo, a qual ele deu para mostrar aos seus servos as coisas que hão de acontecer. Bem-aventurado aquele que lê, ou seja, feliz aquele que lê o Apocalipse, mostrando que o Apocalipse pode nos trazer alegria ao lermos e não só medo. Então, resumindo, temos aqui acontece os evangelhos, depois Atos, depois as cartas de Paulo e de Pedro e de Judas, depois eles são martirizados e depois no final as cartas de João. Essa seria mais ou menos a ordem cronológica do Novo Testamento. Muito obrigado por seu tempo, por assistir esse vídeo. Estou aberto a comentários, a dúvidas, vou tentar responder se vocês escreverem algo aí. E muito obrigado por assistir esse vídeo e Deus te abençoe e até uma próxima.